Jesus, amém? Amém? Glória a Deus, vocês não comeram. Eu vou falar de novo, você acha uma força e diga amém. Amém. Graça e paz, igreja, em nome de Jesus, amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Esse é um amém crente, amém? Crente tem um amém forte, tem um amém avivado, como diz o pastor Márcio, um amém aleluia, amém cheio da presença de Deus. Queridos, eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Neemias, capítulo 1. Agora eu quero falar sobre essa trajetória de Neemias, mas nós não podemos, por brevidade, não podemos ler todo o livro de Neemias, mas é um livro muito interessante. Você poderia ler na sua casa, se instruir com essa história, uma história de edificação muito linda e de uma obra de milagre muito linda. Amém, queridos? Eu quero agradecer a presença de todos os irmãos que nos visitam, todas as pessoas que nos visitam. Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus. A palavra de Deus diz no livro de Neemias, capítulo 1, diz assim: as palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um dos meus irmãos, e ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram no cativeiro e acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando ao Deus do céu. E disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guarda o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti, também eu e a casa do meu pai pecamos, de todo nos corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: vós transgredireis, e eu vos espalharei entre os povos, e vós vos convertereis a mim, e guardareis os meus mandamentos, e eu os farei. Então, ainda que vossos rejeitados estejam no cabo do céu, de lá ajuntarei e os trarei ao lugar que tenho escolhido, para fazer ali habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo que resgataste com a tua força e com a tua forte mão. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome, e faze prosperar hoje o teu servo, e dá-lhe graça perante este homem. Então era eu copeiro do rei. Feche teus olhos, queridos, fale com Deus. Pai, muito obrigado, Senhor, te louvamos, te agradecemos, Deus, por esta tremenda palavra, reconhecendo, Deus, que toda palavra tem procedência na inspiração do teu bendito e santo Espírito, Pai. Por isso, nessa noite, nós te pedimos, Deus, fale conosco,
e traga-nos as revelações ao coração, meu Deus, assim como o Senhor trouxe a Neemias, Pai, uma revelação, meu Deus, a respeito da construção daqueles muros, da reconstrução de Jerusalém, que o Senhor hoje traga, Deus, a respeito, Pai, da construção de uma vida com o Senhor, de uma vida que te agrada, de uma vida, Deus, que esteja, Senhor, pautada no conhecimento, Deus, do Teu Espírito e no conhecimento do Senhor, Pai. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. A história de Neemias, a maioria de nós já conhecemos, e nós sabemos como Deus usou Neemias para reconstruir as muralhas de Jerusalém que estavam destruídas. Mas eu quero hoje começar pensando com os irmãos a respeito de algo que Deus colocou no meu coração. Não era essa mensagem que eu havia preparado para hoje, mas Deus no final da tarde falou comigo diferente e me pediu para que eu trouxesse essa mensagem, e eu quero pensar um pouquinho com vocês a respeito de como estava Jerusalém. E a Bíblia diz que quando Anani e seus irmãos chegaram ali, Neemias faz uma pergunta e pede como que está a cidade dos nossos pais. O interessante é que a resposta que Neemias ouviu era uma resposta que não lhe agradou o coração, quando eles disseram: olha, a cidade dos nossos pais está em ruínas, as muralhas estão caídas, as pessoas estão perdidas, está uma ruína só. E eu comecei a pensar, queridos, quando Deus começou a falar comigo a respeito do que a gente encontra nesse texto. Não havia nenhuma preocupação daquelas pessoas que ali estavam em reconstruir. Mas nós vamos percorrer todo esse caminho que Neemias faz para a reconstrução desse muro. E o que eu gostaria que você percebesse, queridos, é que sempre que você se dispõe a fazer alguma coisa para melhorar a sua vida, para melhorar a vida da sua família, para melhorar as condições do teu coração, você vai encontrar uma oposição. E é tão interessante que enquanto a cidade estava em ruínas, e até que Neemias não houvesse se levantado para fazer a diferença naquele lugar, estava tudo certo, não havia oposição. E Neemias aqui, ele, depois de pedir aos seus irmãos como estava a cidade, ele invoca a Deus, ele entra numa oração de arrependimento, ele entra numa oração diante de Deus, clamando por misericórdia, se colocando no lugar, junto com aquelas pessoas, dizendo: Senhor, nós pecamos, Deus, nós transgredimos a Tua lei, nós deixamos de guardar os Seus mandamentos. Eu fico impressionado com a atitude do coração de Neemias, que ele se coloca numa posição de empatia pelos seus irmãos. Ele não acusa os seus irmãos de serem subversivos, ele não acusa os seus irmãos dizendo: puxa, esse povo não guardou a sua lei, esse povo não faz isso, esse povo não quer nada. Não, ele se coloca na mesma posição, dizendo: Senhor, eu e a casa dos meus pais pecamos, e por isso clamo pela Tua misericórdia, e clamo lembrando a Ti, Deus, que há uma promessa na Tua palavra, que diz que o Senhor faria com que aqueles que não obedecessem a Ti fossem espalhados sobre a terra, mas no momento em que esses mesmos homens quebrantassem o seu coração e voltassem a buscar o Senhor e se arrependessem dos seus pecados, o Senhor os traria de volta da onde eles estivessem.
Então, amados, toda vez que você decidir fazer alguma coisa para mudar a realidade do lugar onde você está habitando, haverá uma oposição. Toda vez que você se levanta para restaurar a sua vida, eu lembro quando eu me converti, enquanto eu estava vivendo uma vida de miséria, uma vida que não tinha nenhum valor, ninguém chegava para mim e estendia a mão, ninguém chegava trazendo alguma coisa que pudesse mudar a minha situação. Muito pelo contrário, o que eu ouvia eram palavras que me colocavam mais para baixo, até o dia que eu conheci Jesus. E quem sabe isso aconteceu com a sua vida, quem sabe isso está acontecendo com a sua vida. Quantos casamentos estão à beira de destruição e não vem ninguém para mudar essa situação, mas no momento em que esse casal levanta para adorar a Deus e para tomar uma posição de salvar sua família, se levantam os opositores. As pessoas estão morrendo com bebida, droga, mas o dia que alguém se levanta para fazer alguma coisa, se levantam os opositores. Não tem uma casa de recuperação aqui nessa cidade. Experimente se levantar para montar uma. Para você ver como tem opositores. E Neemias experimentou isso, queridos. Assim como nós experimentamos na nossa vida, toda vez que nos levantamos para fazer algo diferente, toda vez que nos levantamos para fazer algo certo, toda vez que nos levantamos para adorar o Senhor, para tomar uma posição diante do Senhor, não faltarão opositores, não faltarão pessoas que se levantarão para dizer: você não pode, você é fraco, você não deve. Mas eu quero dizer para você que toda vez que você se levantar em oração ao Deus do céu, Deus vai estar com você. Toda vez que você se levanta para fazer alguma coisa, levante-se como Neemias. Se coloque na presença do Senhor e se humilhe na presença do Senhor e fale a Deus as tuas falhas, os teus defeitos, e lembre a Deus da benignidade do Senhor, porque a bondade e a benignidade do Senhor duram para sempre. Aleluia. Então Neemias, queridos, ele se coloca nessa posição e ele se compadece do seu povo. E esse homem que se compadece do seu povo, ele entra numa guerra espiritual. E ele começa a adorar a Deus, e a falar com Deus, e pedir misericórdia para Deus, e pedir estratégias para Deus, até que Deus comece a trabalhar no seu coração, e comece a mover seu coração, não apenas na oração, mas Deus começa a mover o coração de Neemias, a ponto de ele se entristecer por aquela situação, e desejar no seu coração fazer alguma coisa. O que Deus quer fazer conosco como igreja, queridos, é que a gente saia da oração com o desejo de colocar em ação, que a gente sim busque a Deus, que a gente sim se coloque na presença de Deus, busque estratégia de Deus, mas que a gente não fique apenas nisso, mas que a gente possa sair da oração dizendo: Deus, eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso fazer alguma coisa pela minha família. Eu preciso fazer alguma coisa pela minha cidade. Eu preciso fazer alguma coisa pelo meu irmão. Eu preciso fazer alguma coisa pelo meu amigo. Porque o Senhor me chamou para ser referencial e diferencial de vida nesta cidade, em nome do Senhor Jesus. Então Neemias, queridos, a primeira coisa que ele faz, ele se compadece desse povo. Segunda coisa, Neemias
monta uma estratégia. A vida cristã, queridos, não é uma vida que você vai empurrando, mas é uma vida de estratégia. É uma vida onde o cristão busca de Deus: como que eu vou fazer, Senhor? Me dê uma direção, me ensina, coloca no meu caminho pessoas que possam ser bênçãos sobre a minha vida. O cristão ora assim, dizendo: Deus, abre portas, mas feche também as portas que não são portas que sejam bênçãos sobre a minha vida. Então nós podemos, queridos, buscar estratégia. Neemias buscou uma estratégia diante do Senhor. E no terceiro ponto, Neemias vai até o lugar do problema. Olha que caminhada bonita de um cristão. Ele ora, monta as estratégias e vai até o problema. Vamos ver como é que esse negócio aqui, vamos resolver isso aqui. A Bíblia diz que Neemias monta no seu cavalo, vai até as ruínas, e até onde a montaria deu para ir, ele foi com a montaria, sozinho, sem contar para ninguém. E ele vai lá, desce a montaria e vai aonde a montaria não conseguia ir, para ver como que estava aquela situação. Porque a gente precisa conhecer, queridos. A gente precisa se conhecer. A gente precisa conhecer os problemas. A gente precisa conhecer a dimensão daquilo que estamos passando. E não podemos nos acostumar com isso. Ontem eu tive uma experiência que eu disse: Deus, como é fácil se acostumar. Nós pregamos lá em São Lourenço, o pessoal do louvor, da dança, era aniversário, e eu fiz um apelo. Eu disse: se alguém estiver doente, enfermo, por favor, venha para frente. E algumas pessoas vieram e muitas não vieram. Mas eu queria chamar a atenção, queridos, aqui no decorrer do culto, alguém com problema ou estomacal ou pulmonar arrotava alto. E eu comecei a me incomodar com aquilo, não por causa do arroto, mas por conta de alguém que ouviu um apelo dizendo: se alguém está doente, se alguém tem alguma enfermidade, venha para frente. Eu comecei a pensar, queridos, como aquele homem já se acostumou com aquilo, que já não era para ele um problema. Então é fácil para nós cristãos também nos acostumar com algumas situações que para nós já não são problemas. Mas se a gente quer tomar uma posição de ver mudanças, se a gente ouvir a voz de Deus, para que a gente seja chamado para reconstruir os muros que estão destruídos da nossa vida, os muros que estão destruídos da nossa casa, os muros que estão destruídos da nossa cidade, a gente precisa tomar consciência do que está acontecendo. E Neemias foi lá no local ver. E eu gosto quando Davi ora a Deus e diz: Deus, sonda o meu coração e vê se há em mim algum caminho mau. Não tem como haver mudanças, queridos, se a gente não tiver disponibilidade ou disposição de sondar o nosso coração e de dizer: Deus, eu quero ser mudado. Esta situação precisa ser mudada, mas eu faço parte desta situação. A minha família precisa de restauração, mas eu faço parte desta família.
a minha cidade precisa de mudanças, mas eu faço parte da minha cidade. E ao invés de eu ficar tecendo comentários e degradando a cidade e murmurando contra a cidade, porque coronavírus, porque não sei o quê, eu preciso amar esta cidade e dizer: Senhor, esse é o meu povo. Eu estou há 11 anos aqui, eu amo esta cidade, este é o meu povo. Eu tenho um pouco de medo, porque alguns cristãos dizem que quando a gente ama, Deus leva a gente embora. Espero que não. Mas a gente precisa se colocar no lugar e se colocar como parte de uma solução e não como um problema. Você precisa ser solução para a sua família, querido. Você precisa ser solução para a sua vida. Você precisa ser solução lá no seu trabalho, dependendo de Deus, dizendo: Deus, o Senhor me plantou aqui, o Senhor me colocou aqui, então me faça ser nesse lugar solução para ajudar os meus irmãos, para ajudar as pessoas que estão junto comigo nesse processo todo. E quando você se levantar dessa forma, queridos, eu quero dizer para você: haverão opositores. Porque enquanto a sua vida está uma desgraça, enquanto a sua vida está uma ruína, não tem problema, o diabo não está nem aí para você. Mas quando você se levanta e toma posição, se levantarão também opositores que tentarão tirar você desse foco. E assim também foi com Neemias, queridos. A Bíblia diz que quando Neemias começa a construção dos muros, no capítulo 3, eles começam a edificar o muro. A Bíblia fala que se levantaram os opositores, e os opositores não saíram de fora, mas foram opositores de dentro do seu povo. E esses opositores começaram a tecer comentários contra eles, dizendo que eram fracos, dizendo que eles não conseguiriam, dizendo que não dariam cabo, dizendo que aquele muro era fraco, dizendo que se uma raposa encostasse no muro, o muro cairia. Eu quero que você saiba, queridos, que são opositores que se levantam, mas Deus é muito maior do que esses opositores. A Bíblia chega a dizer que se Deus é por nós, quem será contra nós? E é bacana olhar para Neemias e ver que Neemias, queridos, ele vai e ora a Deus contra os seus opositores, mas ele não ora amaldiçoando os seus opositores, ele ora pedindo graça para terminar o muro, ele ora pedindo estratégias para terminar o muro, ele ora pedindo estratégias para fazer com que o coração do povo fosse motivado a terminar aqueles muros. Então a nossa vitória, ela será sempre na base da oração. A sua vitória, ela será na base da oração. Se você quer vitória, querido, você precisa entender que a sua vitória está nos teus joelhos. Amém? As tuas vitórias estão em Deus. Então é com os teus joelhos, é no seu quarto que você vai ter vitória, em nome de Jesus. E também se levantaram opositores externos. Eles convocaram pessoas para guerrear contra eles, para tirar eles da obra. Se você está no caminho certo, se você se levantou para fazer algo para Deus, se você levantou para restaurar sua casa, se você levantou para restaurar sua família,
Haverão opositores externos que tentarão desviar você do foco. Mas eu gosto quando Neemias, ele diz assim, chamado para uma reunião com o governador, ele diz: olha, eu não posso descer desse muro, porque eu estou numa grande obra e eu não vou parar. Eu não sei qual é a obra que você começou, mas eu quero dizer para você, querido, que você não pode parar. Esses homens não pararam. Esses homens não pararam. Neemias não parou, Neemias não desanimou. Ainda que houvesse murmuração, ainda que houvesse uma guerra interna entre os próprios irmãos judeus ali, brigando uns contra os outros, os pobres reclamando dos ricos, os ricos reclamando dos pobres, eles não pararam. Eles disseram: eu tenho uma obra para fazer, e eu vou concluir esta obra. E Neemias consegue terminar uma obra, queridos, de um muro, de uma cidade inteira, em 52 dias. Um verdadeiro milagre. Agora eu te pergunto, se por conta de todas as oposições eles desistissem, viria um milagre? Se desistissem por conta dos opositores, se desistissem por conta daqueles que falaram mal, se desistissem por aqueles que guerrearam efetivamente contra eles, se desistissem porque o governador chamou para tomar um cafezinho, não teriam vitória. Então, queridos, se você deseja ver vitória, se você deseja ver milagre na sua vida, tome um posicionamento no teu coração e foca naquilo que Deus está falando com você, e não desanime, porque ao tempo certo você terá vitória e verá os resultados do seu trabalho, em nome de Jesus. Se é para Jesus, pode aplaudir bastante. A Bíblia diz que se nós não desfalecermos ao seu tempo, a gente vai colher o fruto. Então há um fruto. Deus é o galardoador, aquele que é presenteador. A Bíblia diz que Ele é o galardoador. Então fique certo que há um presente esperando você. Deus não é um Deus mentiroso. Deus não é um Deus que não sabe abençoar seus filhos. Mas a palavra de Deus diz que os ouvidos do Senhor estão atentos e as suas mãos estão estendidas. Esta foi a oração de Neemias, dizendo: Deus, eu conheço o Senhor e eu sei que as tuas mãos estão estendidas para abençoar o teu povo, e os teus ouvidos estão atentos à oração do teu povo, em nome do Senhor Jesus. Então Deus tem para mim e para você, queridos, uma vitória, e tudo que precisamos saber é que nós vamos lutar, que não virá de mão beijada, que o diabo, nosso adversário, não ficará aplaudindo você, mas vai se opor a você. Mas a palavra de Deus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus Cristo. E você é a igreja. Você é esse povo. Então não tema, não fique com medo, não retroceda, ainda que algumas vezes você possa estar abatido, mas não esteja desanimado. Nós não temos como dizer que nós não nos abatemos, não podemos dizer que muitas vezes não nos entristecemos, mas a gente pode até dizer: eu estou abatido, mas eu não estou desanimado.
entristecido sim, por conta das circunstâncias, mas o meu Deus me dará a vitória, e eu ainda o glorificarei. Então o chamado que você tem, queridos, é um chamado para a vitória. Você não tem um chamado para a derrota. Você não tem um chamado para viver uma vida derrotada. Você tem um chamado para ser vencedor. Você tem um chamado para ser um vitorioso. Você tem um chamado para ver a sua vida triunfando em nome do Senhor Jesus. Sem contar que quando você morreu, quando a trombeta soar, você vai entrar no gozo do Senhor eternamente. A sua vitória será eterna em nome de Jesus. Abra sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 31 até o versículo 33. Aleluia. Romanos capítulo 8, versículo 31. Aleluia. Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus: que diremos, pois, acerca destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo poupou o seu próprio filho, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada, como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Olha para esse livro que está do seu lado e diga: meu irmão, eu sou mais do que vencedor. Não há uma oposição capaz de derrotar você. Não há uma oposição que possa fazer você ser derrotado. Se você lutar do lado de Deus, se você entregar sua vida para o Senhor Jesus, se você não se conformar com a situação que você está. Voltando para Neemias poderia muito tranquilamente dizer: isso é problema dos meus irmãos. Talvez eu e você possamos ficar dentro das nossas casas e dizer: isso é problema dos outros, isso é problema do meu vizinho, nossa cidade tem muita prostituição, isso é problema do prefeito, nossa cidade tem N problemas, mas não é problema nosso, porque afinal de contas a gente está aqui um ventinho confortável. E Neemias podia ter dito isso: eu sou copeiro do rei, está tudo tranquilo. De todos os meus irmãos eu fui escolhido com uma função excepcional. Mas ele decai o semblante e chega diante do rei, e o rei pergunta: ei cara, o que aconteceu? Tanto tempo que você me serve, eu nunca vi você com essa cara aí. E Neemias conta para ele dizendo: é que a cidade dos meus pais está destruída.
E Neemias não precisa pedir nada, queridos. Deus dilata o coração do rei e prepara todas as coisas para Neemias ir ao encontro dos seus irmãos e ser um libertador. Você foi chamado nessa noite para ser um libertador. Só que você só pode libertar se você for livre. Então você precisa dizer: Deus, me liberte primeiro. Eu entrego a minha vida para o Senhor primeiro. Eu quero uma restauração no meu coração primeiro. Porque um homem restaurado pode restaurar outros. Um homem doente adoece outros. Como está a sua casa? Como está a sua família, querido? Eu não estou só falando da sua família, você e sua esposa, estou falando da sua família. Para quem você precisa voltar e pedir perdão e começar restaurando todas as coisas, dizendo: Deus, eu quero descer do meu orgulho, eu quero descer desse nariz empinado, eu quero ser restaurado, porque eu preciso restaurar a minha família. Eu estava essa semana dirigindo o meu carro e o Espírito Santo falou: a minha igreja não acredita na volta de Jesus. Eu levei um susto e disse: como? Se a minha igreja acreditasse, estaria salvando os perdidos. Nós somos essa noiva, queridos, que fomos chamados para salvar perdidos, para convidá-los para uma boda, para convidá-los para uma festa, para convidá-los para uma mudança de vida, que eles virão, queridos, e virão do jeito que virão, e nós precisamos ser a solução para os problemas que eles trarão para dentro da igreja. Virão com fome, virão com vícios, virão com problemas emocionais, virão com casamentos rebentados. Se a gente tirar o julgamento, se a gente tirar as acusações, a gente estender a mão e dizer: sabe, Deus, eu vou sair da minha posição e vou até o problema, mas nós vamos resolver esse problema, porque o Senhor é conosco, e a tua misericórdia estará conosco, e a gente vai resgatar o perdido, e a gente vai resgatar aquele que ainda não te conhece, porque somos os teus filhos. Eu quero encerrar dizendo, queridos, que se Deus é por você, ninguém pode ser contra você. Alguém entendeu? Se Deus é por você, ninguém é contra você. A gente se levanta, queridos, e as guerras vêm. E nós não temos condição de vencê-las sozinhos. Mas quando a gente lembra que nós servimos um Deus Todo-Poderoso, e que a oração do justo tem poder, que a oração do justo pode muito em seus efeitos, eu ergo a minha voz ao Senhor e digo: Deus, em nome de Jesus,
toma a minha causa. Senhor, em nome de Jesus, entra com a tua providência. Senhor, em nome de Jesus, eu entrego aquilo que eu não estou conseguindo resolver, mas eu confio no teu poder, e eu sei que o Senhor vai transformar esta situação, porque o Deus que eu sirvo é especialista em transformar deserto em manancial de águas. O Deus que conhecemos é especialista em pegar deserto e transformar em manancial de águas. Você quer conhecer isso? Vá para Israel. Na Guerra dos 6 Dias ganhou um pedaço de deserto que ninguém queria. E a Síria disse: pode ficar, que isso aí não dá nada. Eles transformaram aquele lugar no lugar mais produtivo de Israel. E hoje eles querem de volta, brigando porque não querem que os judeus continuem ocupando aquele lugar. Mas quando não tinha nada, não interessava, querido. Hoje que tem kibbutz, você passa, tem plantação de banana, tem plantação de tudo quanto é coisa. Israel produz flor em abundância, exporta para a Europa, no deserto. Enquanto a tua vida era um deserto, querido, estava tudo certo. Quando você começou a levantar a sua cabeça e dizer: Deus, o Senhor está me transformando, se levantaram opositores dizendo que você não pode, querendo tomar de volta. Mas essa noite eu quero que você se levante e diz: Senhor, nós estamos numa grande conquista de território. E esse território foi conquistado pelo Senhor. Eu não abro mão, eu não arredo meu pé, porque a tua palavra diz que aonde eu coloco as plantas dos meus pés é lugar santo. Fique em pé, querido, em nome de Jesus.